Olá pessoal, tudo bem? Professor Ederson aqui, Filosofia. Nós vamos pegar aqui a página 227, tema Filosofia e Arte na Antiguidade, ok? Bom, percebam aí que já tem algumas imagens do período, né? Antiguidade Clássica, que a gente já trabalhou. E de antemão nós vamos lembrar algo que já deixei aí que vocês têm registrado no caderno. Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses são os autores que nós vamos trabalhar que vão falar sobre a arte. Sócrates e Platão eles enxergam a arte como algo ruim que desvia o homem da verdade. Já Aristóteles ele enxerga a arte como algo bom porque ela tenta mostrar algo verdadeiro, algo próximo do verdadeiro para o ser humano, ok? Então vamos lá, eu separei aqui alguns trechos para vocês, eu grifei alguns parágrafos, algumas partes importantes para a gente estar entendendo por que e como cada um enxerga essa parte. Vamos lá. No tópico A, a visão socrática platônica da arte. Para Sócrates, de acordo com Platão, a arte não era muito bem vista, pois a poesia era entendida como enganação, como tentativa de imitação do mundo e, portanto, um simples jogo de aparência que não contribuía para que o homem de fato atingisse a verdade. Como eu falei, ela não permite que o ser humano atinja a verdade. E por que isso acontece? Por que Platão enxerga dessa forma? Por que Sócrates e Platão enxergam dessa forma? Vamos até aqui nessa parte, ó, e nós vamos entender. A crítica socrática à arte não remetia apenas à falsidade, à imitação, mas também à estética e à patética. A estética, para Sócrates, está vinculada ao universo sensível, à sedução que impedia o pensamento dirigido à busca da verdade. Já a patética dizia respeito ao estímulo, à estimulação das emoções desenfreadas que obscureciam a visão humana. Nesse sentido, o filósofo dirigiu sua ironia crítica à dramaturgia, em especial aos gêneros cômicos e teatro trágico do teatro grego. Então, observem aqui que primeiro ele faz uma crítica que a arte, ela valoriza esse mundo sensível, né? Ela está vinculada a esse mundo sensível. E o mundo sensível, na visão de Sócrates e Platão, principalmente da visão platônica, ele é algo ruim, ele é mentiroso, tá? E quando ele fala aqui das emoções, ele está se referindo a deixar o ser humano muito emotivo e não começar a observar de fato o que está acontecendo ao seu redor, tá? Por isso que ele coloca como obscurecia a visão humana. Continuando aqui a leitura, esse parágrafo, nas palavras do filósofo, na República de Platão, as artes dramáticas amoleciam o sentimento dos jovens, desvirtuando-lhes o caráter. A comédia torna-os propensos ao despudor, enquanto a tragédia lhes incute a fraqueza do terror e da compaixão. Olha como já é mais pesado aqui nesse trecho da República de Platão, que é a obra que ele escreve, né? Como ele já pega mais na questão dos jovens, né? O que a arte traz para os jovens, tá? Que é algo ruim, principalmente porque ela desperta fraqueza nos jovens. Nada que remetesse às paixões, nada que desviasse a atenção para o mundo sensível era digno. O que significa isso? Tudo aquilo que me faz observar o mundo sensível e valorizar o mundo sensível não é digno, não tem valor, não tem importância, me desvia daquilo que real importa, que é a verdade, tá? Então, como vocês podem observar aqui. Mais abaixo, nós temos aqui na página 228, aquele ícone que eu sempre comento com vocês, que é o foguetinho. O que é o foguetinho? O foguetinho é um trecho importante. Esse trecho importante, ele está falando da alegoria da caverna de Platão, aquilo que a gente já trabalhou, né? O mito da caverna de Platão, onde Platão faz uma crítica ao mundo sensível e valoriza o mundo das ideias, tá? Mundo sensível, tudo aquilo que nós vemos, tocamos e sentimos, ok? Mundo sensível. Ele desvaloriza esse mundo. Então percebam que Sócrates e Platão ele tem uma visão que a arte é algo ruim, tá? É algo que desvia o ser humano da verdade. Totalmente diferente de Aristóteles, que nós vamos ver aqui no tópico B, a visão aristotélica da arte. Mas antes, Platão e Sócrates, eles vão deixar aí um desafio para as pessoas, né?
o Platão ele escreve a sua obra República e ele diz como que uma sociedade tem que ser, tá? A obra República. E aí ele vai deixar uma questão. Mesmo assim, fique dito que se a poesia imitativa que visa ao prazer pudesse apresentar um argumento que prove que é necessário que ela tenha um lugar numa cidade bem administrada, prazerosos, nós acolheríamos porque temos consciência de que ela trouxe um encanto sobre nós. Perceba que ele está dizendo aqui, prova para mim que a arte é importante, tá? E se você conseguir fazer isso, nós podemos rever o caso de vocês. É isso que ele está dizendo para os artistas da época, porque ele está criticando a arte. Consideramos também a quantos, entre todos os seus patronos, não são poetas, mas amantes da poesia, que digam em sua defesa com um discurso sem métrica, que ela não só é agradável, mas também útil em relação à cidade e à vida humana, e com boa vontade os ouviremos. Ele vai considerar essas pessoas, desde que elas tragam defesa, desde que elas tragam argumentos mostrando que a arte ela é importante para a cidade, ok? Ele deixa esse desafio. Prova para mim que a arte é importante. Quem vai responder esse desafio é Aristóteles, tá? Nessa mesma página, Aristóteles ele vai fazer uma defesa da arte, né? Ele vai fazer uma valorização da arte na sua obra chamada A Poética, tá? Então vamos lá. Aristóteles escreveu a Poética com a intenção de demonstrar a utilidade da poesia na vida dos seres humanos, da arte, assumindo mais que isso o desafio de apresentar a utilidade moral e política da poesia, combatendo a ideia de que ela era falsa, de que era desviante, sedutora e formadora de caráter emocional humano. O que ele está mostrando aqui, Aristóteles? Que ele vai mostrar que a arte tem um papel importante na vida do ser humano, que ela não é enganosa, assim como os filósofos antecessores a ele diziam, tá? Porque para ele a arte ela estimulava a inteligência por sua estruturação, por seu enredo, além de ser motivo de mobilização de emoções. A obra de arte cumpria um papel pedagógico, prestem atenção nesse pedagógico, pois favorecia a educação intelectual e moral sensitiva. O que ele quer mostrar com isso? Que a arte ela ensina as pessoas, tá? Ela traz conhecimento. Em Aristóteles, a imitação como falsidade na arte é substituída pelo verossímil e verossimilhança, mas qual é fundamentalmente a diferença? Então agora ele vai começar a mostrar a diferença entre a imitação como falsidade e o verossímil e a verossimilhança. Ele defende que a arte ela é verossímil. Por quê? Para o filósofo, a imitação-simulação pretende que a aparência quer substituir a essência. Já o verossímil pretende assinalar na representação artística um sentido de verdade pela presença da essência no representado. O que ele quer dizer com isso? Olha, eu não conheço aquilo, mas eu vou conhecer de uma outra forma, que é através da própria arte. Ela vai me dar uma ideia do que seja aquilo. Tá? Então vamos ver aqui o exemplo que ele falou. Dito de outra maneira, um elefante pode ser desenhado, mas o desenho não substitui o elefante, mas informa para muitos que nunca viram realmente um elefante o que mais ou menos ele é. Ou seja, a representação é uma aproximação que permite melhor contemplação e entendimento do que se deseja conhecer. Então, quando ele fala de essência, gente, a essência é aquilo que é essencial, é o que faz aquilo ser aquilo, tá? O que faz aquele objeto ser aquele objeto, tá? A função essencial daquilo, tá? Por que ele existe. Então, eu consigo entender um elefante, saber como é um elefante. Por quê? Porque eu vi uma obra de arte semelhante a um elefante. Então, se eu nunca tinha visto, agora eu tenho uma ideia do que é através da obra de arte. Nós vamos continuando aqui nesse trecho. Eu grifei aqui também uma parte que ele fala do teatro. Aristóteles ele vai viver em um período já que a Grécia Antiga já está sofrendo invasões, né? Já está sendo ameaçada por outros povos, mais especificamente os macedônicos. E aí ele vai dizer que o teatro é uma válvula de escape para as pessoas. Ou seja, as pessoas estão passando pelos seus estresses, estão passando por essa vida conturbada, né? Principalmente da época. E aí ela encontra no teatro, tá? Na poesia, um lugar para ter sua válvula de escape. Tá?
para desestressar, que a gente pode chamar dessa forma na época. Aí, a isso ele dá o nome de cartas, tá? Como vocês podem ver aqui nesse mesmo parágrafo. Eu grifei essa parte para ficar mais fácil para vocês entenderem. Obrigado, pessoal. Pessoal do terceiro, continuem aí os seus estudos e até a próxima. Valeu!